Na sociedade em rápida evolução de hoje, não é incomum encontrar crenças e práticas que parecem distantes dos ensinamentos de Cristo e da Bíblia. Entre essas crenças está o crescente interesse e aceitação da bruxaria no século XXI. Alguns podem se perguntar: a bruxaria é real? E se for, o que a Bíblia diz a respeito? Como seguidores de Cristo, somos chamados a discernir os espíritos e entender os tempos, assim como os filhos de Issacar fizeram em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. E dos filhos de Issacar, 200 entendidos nos sinais dos tempos e que sabiam o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. Os filhos de Issacar eram conhecidos por sua capacidade de discernir ou entender as estações, a atmosfera sociopolítica e as nuances de sua era. Em essência, eles reconheciam os sinais dos tempos e sabiam a melhor maneira de agir em circunstâncias específicas. Da mesma forma, como filhos de Deus, somos chamados a discernir o clima espiritual, cultural e político de nossos tempos, o que significa compreender tendências sociais, ideologias emergentes e mudanças culturais, especialmente aquelas que podem desafiar as crenças e práticas cristãs. Surpreendentemente, muitos cristãos ignoram a existência ou relevância da bruxaria em nossa era moderna. No entanto, uma análise mais detalhada das Escrituras revela a posição clara de Deus sobre o assunto. A Bíblia não hesita em abordar a bruxaria e a condena claramente em todas as suas formas. Desde os primeiros dias, a humanidade demonstrou uma inclinação curiosa e, por vezes, perigosa em relação a experiências sobrenaturais não sancionadas por Deus. As religiões que cercavam a Terra Prometida, por exemplo, estavam repletas de tais práticas proibidas, e a diretiva de Deus para seu povo escolhido era inconfundível. Eles não deveriam ter parte nelas. Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 9 ao 12. Mas por que esse aviso rigoroso de Deus? Uma coisa que você precisa entender sobre Deus é que Ele não nos avisaria, seus filhos, sobre algo que não é real. Eu aviso meu filho para olhar para os dois lados ao atravessar a rua, porque os carros são reais e há um perigo real lá. Deus nos avisa sobre a bruxaria porque ela é real. Há um poder real na bruxaria, um poder tangível que não vem de Deus, e você, como filho de Deus, precisa estar ciente disso. A bruxaria é real, meu amigo, muito real. Vez após outra nas Escrituras, vemos instâncias em que a bruxaria é usada e que a bruxaria produz poderes miraculosos reais. Permita-me apresentar algumas evidências reais de onde a bruxaria é usada na Bíblia. Apenas lembre-se de que Deus não o avisaria sobre algo que não é genuíno. Exemplo 1. Os magos de Faraó. Êxodo capítulo 7, versículo do 10 ao 12 e capítulo 22, versículos 7 e 8. Quando Moisés e Arão apareceram diante de Faraó para exigir a libertação dos israelitas, Arão jogou sua vara no chão e ela se transformou em uma serpente. Os magos de Faraó replicaram esse milagre com suas próprias varas, embora a serpente de Arão tenha engolido as deles. Exemplo 2. Balaão, Números 22 ao 24. Embora Balaão não seja retratado como uma bruxa ou feiticeiro no sentido tradicional, ele era conhecido como um adivinho ou vidente. Reis o chamavam para abençoar ou amaldiçoar outros, mas toda vez que ele tentava amaldiçoar, acabava abençoando por intervenção de Deus. Exemplo 3. A bruxa de Endor, 1 Samuel, capítulo 28, versículo do 7 ao 20. O rei Saul, desesperado antes de uma batalha, consultou uma médium em Endor para invocar o espírito do profeta Samuel. O espírito invocado previu a derrota iminente de Saul e sua morte. Exemplo 4. Manassés e a feitiçaria. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Manassés, um dos reis de Judá, praticava várias formas de ocultismo, incluindo bruxaria, adivinhação e feitiçaria.
Ele até colocou ídolos esculpidos no templo. No entanto, em seus anos posteriores, ele se arrependeu e voltou-se para Deus. Esses exemplos da Bíblia nos mostram que a bruxaria é real e que ela possui poderes sobrenaturais tangíveis. No entanto, Deus não nos deixou sem orientação. Ele nos alertou claramente sobre os perigos da bruxaria, e sua palavra é nossa fonte de discernimento e proteção. Com o tempo, a bruxaria se tornou mais aceitável e popular na sociedade. Programas de TV e filmes sobre bruxaria são cada vez mais comuns, e muitos deles empregam bruxos reais para criar feitiços e maldições autênticas. É crucial compreender a época em que vivemos e o cenário em constante mudança. Devemos ser cuidadosos com o que assistimos na TV e no cinema. Há programas e filmes que os cristãos não deveriam assistir, especialmente os relacionados ao ocultismo. Muitos programas de TV e filmes incorporam elementos reais da bruxaria, e como cristãos, não devemos subestimar o que está em jogo. A bruxaria é real e a Bíblia nos alerta sobre isso. O diabo é conhecido por ser maligno e prejudicial, sem qualquer senso de moralidade. Ele sempre escolherá fazer o mal, não importa o quê. Ele está determinado a encontrar maneiras de afetar negativamente a vida das pessoas, criar caos, confusão e dor. Além disso, o diabo é muito astuto. Ele nem sempre ataca diretamente. Às vezes ele engana, ilude ou leva as pessoas a acreditarem em mentiras sobre si mesmas ou sobre os outros. Portanto, precisamos ser cuidadosos com o que assistimos. Precisamos estar cientes de que, em um mundo cada vez mais distante dos valores cristãos, somos abençoados e protegidos por Deus. Nada pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Nossa fé e nossa confiança devem estar firmemente ancoradas em Deus. Como filhos de Deus, temos uma herança divina que não é resultado de nossos próprios méritos, mas vem da graça e do amor inabalável de nosso Pai Celestial. Assim como Balaão não pôde amaldiçoar o que Deus já havia abençoado, nós também não podemos ser amaldiçoados quando estamos sob a proteção divina. Em Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39, o apóstolo Paulo nos lembra de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios podem nos separar de seu amor. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, em um mundo em constante mudança, onde somos cercados por influências e mensagens que muitas vezes estão longe da verdade de Deus, devemos permanecer firmes em nossa fé e confiança em Deus. Nada pode nos separar de seu amor, e nenhuma maldição pode nos atingir enquanto estivermos sob sua proteção. Como luzes brilhantes, devemos mostrar ao mundo que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Em conclusão, queridos irmãos, nossa mensagem hoje foi um chamado claro ao discernimento e à vigilância. Se você ouvir isso na TV, desligue todos os seus dispositivos. À medida que navegamos por esta era moderna, não podemos ignorar a influência da bruxaria na mídia. Embora a bruxaria seja retratada em programas de TV e filmes, não devemos subestimar sua realidade. A Bíblia condena claramente a bruxaria em todas as suas formas, e Deus nos alerta sobre seus perigos. No entanto, como filhos de Deus, temos a segurança de sua bênção e proteção. Nada pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Portanto, devemos ser cautelosos com o que assistimos e permanecer firmes em nossa fé, confiando na promessa de que somos mais do que vencedores em Cristo. Em um mundo em constante mudança, nossa luz deve brilhar, revelando que estamos seguros sob a sombra de Deus.